Muito bem, boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Eu sou Caliel Conrado e a partir de agora estou no comando do seu programa Interview. Programa esse que você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de algumas personalidades aqui da cidade de Cajazeiras, como também de nossa região. É uma oportunidade de você conhecer o outro lado da vida de alguns cidadãos que você já ouviu falar, que você vê, mas que às vezes você não tem a oportunidade de conhecer um pouco da trajetória de vida desses cidadãos que circundam aqui a nossa região. E hoje nós temos o prazer e a honra de conversar com o Dr. Kerli Casimiro de Silveira. Ele que é médico clínico geral e é um dos médicos do SAMU aqui da cidade de Cajazeiras e hoje é o nosso entrevistado no programa Interview. Dr. Kerli, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo hoje aqui no programa Interview. Boa noite, Caliel Conrado, é um prazer estar aqui no seu programa. Estou aqui à disposição, a gente esclarecer alguns pontos importantes. Para mim também é uma honra poder voltar à cidade a qual eu convivi, estudei e ao longo da minha trajetória sempre, por mais que estivesse fora da cidade, mas sempre lembrando e podendo servir a cidade. Muito bem. Dr. Kerli, bom, muitas pessoas já lhe conhecem, mas talvez não conheçam um pouco da sua história de vida. Eu quero convidar você agora a fazer uma viagem comigo no túnel do tempo e voltar lá à infância e saber um pouco da tua trajetória de vida. Bora lá? Vamos nessa. Dr. Kerli nasceu em Souza, não foi isso? Exato, nasci em Souza, mas aos 2 anos de idade eu já meus pais vieram para aqui, para Cajazeiras, então aqui me criei, estudei até o primeiro ano do ensino médio, né? Quem são os pais do Dr. Kerli? Meu pai é José Edson da Silveira, ele é engenheiro agrônomo da Emater aqui, e minha mãe é Maria Hilda. Minha mãe é aposentada, foi vice-diretora aqui do supletivo, aqui de Cajazeiras. Muito bem. E quantos irmãos? São 3 irmãos, então 4 filhos, né? Eu sou o terceiro. Do terceiro. Minha irmã mais velha, Raniele, farmacêutica, mora em São Paulo já há um tempo. Meu irmão, o Daniel, também farmacêutico, reside hoje aqui na cidade de Pombal, é professor lá na UFCG, ele é esposa. Eu sou médico, vim para aqui para Cajazeiras, né? Tive a oportunidade por questões de trabalho, né? Uma boa proposta e acabei voltando. Eu estava trabalhando em João Pessoa, né? Mas acabei vindo para Cajazeiras. E tem o irmão mais novo, o Edson Filho, que ele mora em Campina Grande, faz engenharia civil. Tá no segundo período, né? Pois é. O farmacêutico, o médico, ele vai ser engenheiro civil. Eu acho que ele seguiu um pouco o que o meu pai... Meu pai, por ser agrônomo, né, foi enveredou pelo lado da engenharia. Os primeiros passos educacionais do Dr. Kerli foi aonde aqui em Cajazeiras? Eu comecei meus estudos no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, né, um grande colégio ao qual eu tenho muito respeito. Até hoje convivo e conheço os professores, os diretores, as irmãs escolares de Nossa Senhora, eu convivo com elas também. E para mim sempre é um motivo de orgulho, porque foi um colégio que me deu a base. Aí, do segundo grau você foi para João Pessoa? Antes de ir a João Pessoa eu fui para Fortaleza. Eu tinha uma tia que morava em Fortaleza. Aí você foi fui para Fortaleza. Morar e estudar? Morar e estudar. Ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 2 anos em Fortaleza. 2 anos? Aí acabei voltando, fui para Campina Grande, porque minha irmã, que é farmacêutica, já estudava lá. Uhum. Então ficamos juntos lá, né, morando em Campina Grande. Ela, no término do seu curso, ela foi fazer a parte da especialização, a parte em análises clínicas, foi para João Pessoa, iniciou em João Pessoa e foi para São Paulo terminar lá. E aí fomos juntos também. Fiz vestibular na época, eu tinha feito para medicina, não tinha passado. Entrei para enfermagem na Universidade Federal da Paraíba, mas ali no curso tive a honra de descobrir o que eu realmente queria. Não, a enfermagem é um grande curso também, mas eu percebi que eu não tinha o perfil. Mas desde cedo assim, você já vislumbrava essa área médica? Sim. Ou foi influência, ou foi... Não, foi meramente por decisão e por gostar da área das ciências, né? Química, física,
biologia principalmente. Então isso influenciou na minha decisão. Então tinha exemplos, tinha uns primos que são médicos, um tio do meu pai também, cardiologista em Campina Grande, mas sempre ficava fascinado pelas questões médicas, assim, grandes cirurgias, transplantes cardíacos. Então eu via aquilo e ficava atraído por aquilo. Eu quero fazer aquilo ali. Então me motivou, né? Tinha interesse, estudei, consegui almejar no segundo vestibular você conseguiu? Consegui fazer meu curso, né? Consegui me formar em medicina. Faculdade de Ciências Médicas? Faculdade de Ciências Médicas na Paraíba, em João Pessoa. E motivo para mim... Faculdade de referência hoje. Com certeza. Antes só existia a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal da Paraíba, mediante as propostas do governo, que inclusive hoje isso é uma coisa bem discutida, que eles têm ampliado a questão do número de médicos, né? E as ciências médicas ela entrou no mercado e fez o seu nome. Grandes professores, campos de estágio nos melhores hospitais de João Pessoa. Tanto que a própria Universidade Federal, quando viu que as universidades privadas elas estavam tendo campos de estágios, porque a Federal ela tem apenas o hospital universitário. E às vezes o hospital universitário ele não é uma referência, por exemplo, em urgência e emergência. Mas é um hospital de referência em outras patologias, em outras áreas clínicas, pneumo, cardiologia, pediatria, né? E na parte de ginecologia e obstetrícia também deixam, apesar que tem uma boa referência, mas os alunos da Federal viram também que eles queriam ter oportunidade em outros setores. E aí entraram em parceria, antigamente se tinha aquela rixa, aquele preconceito, mas eu acredito que hoje o mercado ele quer bom profissional. Aquela história, assim, emprego tem, falta profissional qualificado. Você também concorda com essa mesma tese? Então, eu acredito que nós vamos tocar nesse ponto, né? Porque estamos observando, na atualidade, estamos observando uma medida que o governo quer trazer, acha que vai solucionar o problema só com a vinda de médicos. E aí eu acho que a gente vai discutir um pouco a respeito disso. O importante é ter o perfil do profissional. Eu tinha um professor, Dr. Carlos Martins, ele sempre dizia: olha, filho, não coloque os interesses financeiros na frente da medicina, porque assim você não consegue ter êxito na sua profissão. Porque tem aquela ideia, né? O cara vai se formar médico, o cara vai ganhar rios de dinheiro, eu vou fazer medicina porque vai me dar dinheiro, vai me dar status, vou ficar rico. E quem for com essa tese cai do cavalo, né? Vai dançar. Com certeza, Calil. Porque pelo menos eu considero o médico, a vida, ser médico, como sacerdócio, né? Com certeza, eu acho que é a melhor visão que o aluno hoje que está começando o seu curso, ele possa ter. Veja como sacerdócio, não gere tantas expectativas, até porque uma coisa também que eu observo, né, tenho uma formação recente, eu estou há quase 2 anos formado, sou novo em relação a grandes médicos que tem aqui na cidade, mas a gente observa que a população ela observa muito os bônus que o profissional conquista na sua vida. Mas como qualquer outra profissão, ela vai te dar seus objetivos, aquilo que você almeja na vida. Por você ser um médico recém-formado e estar atuando há 2 anos no mercado, você encontra dificuldades de aceitação em relação à sua capacidade como médico? Em relação aos que já estão há mais tempo no mercado? Não. Não encontra dificuldade? Não encontro. O que eu percebo é que, à medida que, por mais que você seja um profissional experiente, mas percebe-se que a população também não quer aquele profissional que não te dê atenção. Às vezes você identifica no consultório um paciente que ele não tem uma patologia
que vá necessitar de uma medicação cara. E você Fala que a população está querendo um médico que dê atenção. Sim. Mas é difícil hoje para os médicos, porque geralmente um médico é para atender centenas ou 1000 pessoas e às vezes é difícil você conseguir atender todo mundo com tanta atenção quando você passa, por exemplo, uma manhã, uma tarde atendendo 200, 300, 500 pessoas, né? Pois é, Calil, é um detalhe que aí cada profissional ele tem que estar atento a isso aí. Não adianta eu costumo dizer que você atender 50 pacientes em um dia torna-se inviável. Você não consegue, além de dar atenção, fazer um bom exame clínico ao paciente. E às vezes o problema não é o sistema como funciona dessa forma, né? De certa forma, sim, mas eu acho que o profissional, quando ele por mais que ele trabalhe no SUS, no Sistema Único de Saúde, num PSF, num hospital... No hospital nem tanto, porque às vezes é um plantão, na emergência então é aquela demanda. Mas na emergência você tem que perceber casos de urgência e emergência, que é uma coisa que a população não consegue assimilar bem. Muitas vezes vai procurar o hospital por não ter o conhecimento, ou de forma até desnecessária, sabendo que o problema dela é resolvido na unidade básica de saúde. Agora, às vezes a população não quer esperar para realizar uma consulta, porque acha que tem muito paciente lá no posto, né? Então é preciso que a população também ela tenha se reduque, tenha a sua parcela de responsabilidade também no sistema, porque não é só chegar e atribuir a falta de médicos ou de médicos, de enfermeiros. Dizer dos profissionais de saúde de uma maneira geral, né? Dizer que não tem profissional para atender esses pacientes, né? Diante que a população também não realiza a sua contrapartida, a sua parte educacional. Em várias casas tem muito disso. Qualquer coisa o pessoal criou-se. É décadas isso. Qualquer coisa corre para o hospital. Um ferimento, uma topada, corre para o hospital e acha que o médico do hospital tem que atender os casos mais simples que é para ser atendido em posto de saúde. Exatamente. Né? Isso é preciso que a população tenha conhecimento disso. Tem que procurar o posto de saúde. Inclusive, a cidade de Cajazeiras, ela tem médicos na sua grande totalidade, na totalidade dos postos de saúde e estão ali para atender. Agora, obviamente, cada profissional ele tem a sua conduta, o seu modo de atuar, né? O que você estava conversando, eu estava querendo recordar quem foi que me falou, acho que foi até alguém da área médica, disse que às vezes alguns pacientes, eu não sei, uma boa parte dos pacientes, às vezes vão procurar o médico, vocês médicos, e às vezes quer mais um desabafo, quer conversar, quer contar alguma coisa. Às vezes não está nem com uma patologia específica, mas quer uma atenção, quer desabafar. É verdade que existe muitos desses casos, Dr. Kerley? É verdade, Calil. Percebemos que, até porque problemas de ordem psicológica, psiquiátrica, a gente costuma dizer que é a doença do século. Ultimamente você tem visto inúmeros casos assim, de pacientes com depressão, que não é tão simples tratar uma depressão. À medida que você identifica um problema desse precocemente, os casos vêm aumentando gradativamente, né, de depressão. Vivemos num mundo em que a mídia, a imagem, a necessidade de se apresentar ou de aparecer, ela está se tornando quase algo fisiológico, digamos assim. Todas as pessoas hoje têm uma necessidade de querer aparecer. Tem pessoas que sabem lidar com isso. Outras pessoas, muitas vezes, por não estar ali na evidência de um ciclo de amizade, ou por se sentir muito só, né? Ou às vezes no seio familiar mesmo, se sentem menosprezados, não têm aquela atenção devida. Muitas vezes eles acabam desenvolvendo ali um quadro depressivo e daí evoluindo para outros problemas. Você já pegou muitos casos aqui na região. Você também é médico do PSF em Bom Jesus, não é isso? Exato. Vamos voltar um pouco a fita. Terminou o curso de medicina em qual foi o ano?
Eu concluí em 2011. 2011. Daí... Final de 2011, início de 2012, né? Aí daí já saiu. Qual foi o primeiro emprego? Qual foi a primeira oportunidade? Olha só, galera, eu fui trabalhar no Pernambuco. No Pernambuco? Isso, próximo a João Pessoa, uma cidade chamada Condado. Foi uma escola, assim, pra mim, vários atendimentos. Eu vi... Foi PSF ou foi hospital? Não, foi hospital. Um hospital. Um hospital de Condado. De Condado. Então hospital era um público? Hospital público. Chegava de tudo, diversos casos, né? Urgência e emergência, gestantes, crianças. E você começa a perceber que ali realmente é o local, é a hora de você exercer a sua profissão com empenho, com dedicação e com muita responsabilidade. Que eu acho que é isso que o profissional hoje, o estudante hoje que está entrando no curso, ele tem que assimilar isso. Você passou quanto tempo lá? Em Condado eu trabalhei 5 meses. 5 meses. Aí acabei trabalhando também em João Pessoa, no Hospital Samaritano, também na urgência e emergência. Cheguei a trabalhar num PSF próximo de Campina Grande, né? No entanto, você percebe que eu estava andando muito. Então, aqui, querendo ou não, o trabalho vai consumindo você, cansando muito. E aí eu vim para Cajazeiras, sempre vim passar carnaval aqui, e familiares, amigos. Então um amigo dentista, né, que trabalha aqui na região, me propôs, fez uma proposta, estava necessitando de médicos aqui na região. Acabei vindo. Aí eu acabei vindo para Cajazeiras porque eu estava, querendo ou não, estava um pouco cansativo. Eu andava 500 quilômetros semanalmente. João Pessoa, Condado, Campina Grande. Então aí eu optei ficar na região, na cidade, e assim poder você trabalhar de uma maneira menos cansativa, porque também a profissão ela exige muito de você. Ela exige. A gente percebe colegas que já têm aí 30, 40 anos de profissão, deixaram o seu legado diante da sociedade, seja em qual cidade ele exercer a sua profissão, mas isso vai chegando a um ponto que você vai cansando, e principalmente é o risco que se corre de você estar indo fazendo esse trânsito, né, de uma cidade para outra para poder trabalhar. E isso é reflexo da situação da questão médica. O curso de medicina ele não é regulamentado ainda. E as outras profissões eles são regulamentados. Muitas vezes o médico ele precisa trabalhar em vários lugares. Ultimamente, em entrevista nacional, o presidente do Conselho Federal de Medicina ele colocou isso, deixou bem claro a importância de fazer o curso ser regulamentado. Porque assim o médico ele consegue trabalhar em um local só, ganhar o seu salário dignamente, como qualquer outra profissão, e evitar os riscos. Porque hoje um médico, se ele sofrer um acidente, ele não tem suas garantias. Ele não tem garantias, a não ser que ele tenha um plano de saúde privado, tenha feito um seguro de vida, coisas do tipo. E a aposentadoria também parece que não tem, né? Exatamente. Então, o que se está voltando, pegando uma coisa mais atual, Calel, passou pelo Senado e Câmara dos Deputados a questão do ato médico. É bom esclarecer ao público do seu programa e, de uma maneira geral, a população, que o ato médico ele não veio para tornar as outras profissões subordinadas ao médico, de forma alguma. Eu já disse e repito, as profissões elas já têm a sua regulamentação. Então elas têm também a sua independência de atuar. Óbvio, saúde, eu tenho esse conceito na minha formação, que saúde se faz em equipe. A saúde ela não pode ser isolada só por um profissional, né? Quando você trabalha num hospital, são vários profissionais, né? Agora, cada profissional tem a sua parcela de responsabilidade, né? Que muitas vezes quem encabeça essa responsabilidade é o médico. Com certeza. Agora,
eu repito, o ato médico ele não veio para tornar as outras profissões subornadas. Isso o texto já foi modificado. Muita gente que está desinformada, e aí eu aproveito o momento e peço para os outros profissionais lerem o que realmente propôs, que está propondo regulamentação, direito à carreira médica, tá certo? E a formação médica. São duas coisas bem importantes Hoje, praticamente, o médico ele é obrigado a trabalhar até o último suspiro de vida, né? Porque se ele Exatamente. parar, ele vai passar fome, né? Exatamente. Tem um exemplo. É um detalhe que talvez a maioria das pessoas não conheçam, né, Dr. Kerley? Com certeza, cara. Tem situações, tem colegas que, por não ter... Muitas vezes só trabalham, não conseguem investir ou fazer alguma coisa com aquilo que ganham, né? E de repente passam a ter, em decorrência de uma doença, né? Às vezes um colega tem um AVC ou um infarto, fica impossibilitado de trabalhar, e aí quais garantias ele vai ter? Então, o que se luta hoje é em prol disso. Um juiz, os promotores, de uma maneira geral, eles ganham bem e trabalham em um único lugar, porque isso foi regulamentado ao longo dos anos. Eles conseguiram isso, né? E o médico, de certa forma, também precisa disso. Ele só quer fazer a carreira de SUS, né? Ter o seu salário. Às vezes as pessoas acham que o médico só visa o dinheiro. Bom, eu costumo dizer que em qualquer profissão existem os bons profissionais e os maus profissionais. A gente não pode se basear... eu não posso qualificar um outro colega baseado num cara que... Vamos dizer que tenha um pensamento dessa forma, né? Que tenha ambições, ou só o projeto de vida dele é só o dinheiro. A gente não pode... Eu não vou qualificar um jornalista em detrimento a um colega que faz notícia de maneira errada, de maneira tendenciosa, mal intencionada, né? Então eu não posso julgar os profissionais, eu não posso julgar um profissional dessa forma. Quem está mandando um abraço para você aqui online, meu caro amigo Dr. Kerley, é a professora e atual secretária de Educação do município de Cajazeiras, a professora Andréa Braga. Manda aí um abraço para o Dr. Kerley. Por mim, foi um aluno muito querido. E foi aluno de Andréa? Pois é, eu agradeço a professora Andréa, transmito o meu abraço fraterno também. Excelente professora. Também devo muito ao meu conhecimento, o pouco conhecimento que tenho. Eu devo a eles, ao Objetivo. Na época eu fiz meu primeiro ano no Colégio Objetivo, cuja professora Andréa foi quem... uma das professoras que me conduziram aí nessa vida. Hoje estamos conversando com o Dr. Kerley Silveira, aqui no programa Interview, ele que é médico do SAMU. Vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta conversando sobre as ações que são desenvolvidas quase que diariamente aqui no SAMU da cidade de Cajazeiras. Daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: cofemac.com.br, o Sertão se encontra aqui. pbatual.com.br, o seu portal de notícias. araçazfm.com.br, a onda do Vale. ibiaragora.com.br, o seu portal de notícias de Ibiara e região. folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, blogdofurão.com, acessou, se informou. radarpb.net, pbemfoco.com.br, canalnoite.com.br, paraibaurgente.com.br, jornalismo de verdade.
diamanteonline.com.br, agregando notícias a todo momento. Fique de olho nas novidades. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado, a certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves 399, Antiga Robecol, Cajazeiras. Telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, um programa sempre acontecendo de 6 às 7 horas da noite pela sua TV Diário do Sertão. Temos também os nossos meios virtuais para você interagir conosco e mandar o seu abraço, sua pergunta, seu questionamento, que é o Facebook Diário do Sertão, tem o @Twitter Diário do Sertão e temos o nosso celular apenas para você enviar a sua mensagem, que é o 9316-1057. Quem está aí coadjuvando aí essas mensagens que chegam é o nosso produtor Jocerlando Lúcio. São exatamente 6 horas e 30 minutos. Programa Interview ao vivo hoje com o Dr. Kerli Silveira. Dr. Kerli, a primeira experiência em SAMU não foi em Cajazeiras não, né? Exato, Calel. Foi na cidade do Iraúna. Iraúna? Quando eu vim para Cajazeiras, né? E aí comecei a trabalhar. Eu trabalhei por 6 meses na unidade de saúde básica da cidade de Bernardino Batista. E a convite da doutora Albânia, que é enfermeira de lá, e na época ela era a coordenadora do SAMU, na parte da enfermagem, e me convidou. E aceitei com muito carinho e fui trabalhar lá no Iraúna, uma cidade boa que nos acolheu bem. Foi uma experiência bastante proveitosa e até mesmo diante da resolução dos casos que a gente se deparava lá no SAMU. O Iraúna é uma base regulada pela cidade de Cajazeiras, né? O SAMU de Cajazeiras hoje é a regional, regula em torno aí de 6 bases, né? Porque nós temos Cajazeiras Regional, tem o São José de Piranha, Bonito Santa Fé, São João do Rio do Peixe, Triunfo e o Iraúna, Bernardino Batista. São essas cidades. Mas até onde eu vejo, há uma possibilidade também de novas bases aí em algumas cidades estratégicas. Aí. Quais são os casos mais frequentes hoje que acontecem, que vêm até o SAMU? Cajazeiras, por exemplo. Então, pegando uma estatística mundial, o trauma, de uma maneira geral, ele é a 3ª causa de morte no mundo. Só perde para as doenças cardiovasculares,
as neoplasias, o câncer, que é uma doença, das doenças que também mais matam. Só para nortear o amigo telespectador, o doutor Carlos Silveira é clínico geral. Exatamente, Muito sou bem. clínico geral e atuo, o médico clínico ele atua nessas diversas áreas, né? Apesar que para alguns É o que dizem, é pau para toda obra, clínico geral. tem que estar disposto para isso, tem que estar disposto a trabalhar e tentar fazer da melhor maneira possível, pensando no paciente e em resolver quando possível, né? Que nem todos os problemas você consegue resolver. Hipócrates falava muito nisso, o pai da medicina moderna. Aliviar sempre, e cuidar quando possível, tentar fazer o quanto possível para melhorar aquela situação que o paciente enfrentar. Então comecei no SAMU do Iraúna, e o que mais a gente vê, o SAMU já o próprio nome diz, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência. O SAMU ele foi baseado num serviço que surgiu na França, em torno da década de 90, e era em que você ligava, tinha um médico atuando lá, atendia o telefone, passava-se o caso, mais ou menos o que o paciente estava sentindo, e aí se disponibilizava uma ambulância com todo um aparato para tentar, da melhor maneira, salvar aquele paciente. Então, o SAMU ele atua nessas questões de trauma, acidentes motociclísticos, automobilísticos. Tem muitos casos de acidente de moto. Quase toda semana tem, né? Exatamente, até porque tem observado... O SAMU situacional quando ocorre muito grave mesmo, né? De médio de alguma gravidade, de média a alta gravidade, né? É um acidente, é um trauma, então só pega problema grande, né? Mas eu também eu quero registrar aqui no seu programa que muitas vezes o SAMU ele não é só acionado nessas questões graves, questões de trauma, acidente automobilístico, uma facada, acidentes automobilísticos, queimaduras, quedas da própria altura ou de cima de uma casa, de algum andaime. Mas muitas vezes primeiro é a questão do trote. Isso aí já é uma coisa bem... Ainda continua frequente? Com certeza, com Nossa, certeza. Isso é muito chato. Só no meu plantão ontem eu contei uns 10. 10 trotes. Mas os nossos TARMs, né, os telefonistas, eles estão atentos, eles conseguem identificar. No caso, você fica na sede do SAMU esperando, tem uma equipe que vai, no caso, socorrer, e então, passa e você atende no SAMU. São 2 médicos, né, um intervencionista e um regulador. E aí... Você é qual deles? A gente consegue revezar. Né, quando um faz uma intervenção, o outro regula. Isso fica a critério. Né? São 2 médicos e nesse intervalo de tempo Qual foi o caso mais inusitado que você atendeu no SAMU? Você consegue lembrar de algum caso inusitado? Aquele que você diz, rapaz, não acredito que eu estou atendendo essa situação. Então, o que Ou alguma situação engraçada? O que costuma acontecer é que muitas vezes a população, quando liga, ela nos transmite um quadro clínico do paciente que, ao chegar no local, se identifica algo totalmente diferente. Uma coisa simples, porque às vezes é uma maneira da população querer que o SAMU vá na sua casa para verificar uma pressão, fazer uma medicação e... Isso não é a função do SAMU? Com certeza, Caliel. Não é a função do SAMU. O SAMU não presta um atendimento em casa, domiciliar. Não é um atendimento domiciliar. É um serviço de atendimento móvel de urgências e emergências. Risco iminente de morte, né, traumas, acidentes automobilísticos, situações em que coloca a vida do paciente em risco. É isso que o SAMU ele tem essa função. Quando vocês pegam um caso como esse, que não tem nada a ver com o SAMU, não é competência de você atender, como é que vocês fazem para... Porque às vezes o paciente fica assim, não, estou com isso, não vai embora, não vou passar, fica insistindo e vocês têm que... Como é que vocês lidam com essas situações? Que não é de peculiaridade de vocês atender. Temos que atender, temos que lidar da melhor maneira possível. Inclusive, eu percebo que existe esse papel do SAMU também, um papel educacional. O profissional... Os profissionais do SAMU, médicos, enfermeiros, técnicos, condutores. Então,
eles também precisam, os profissionais do SAMU, eles precisam também levar a informação, orientar a população de uma maneira geral, dizer, olha, senhora, se a senhora queria que viesse aqui apenas para verificar a pressão ou só para medicar e não quer ir ao hospital, porque muitas vezes é um atendimento pré-hospitalar. Eu preciso identificar o problema do paciente e conduzi-lo ao hospital. Você tocou nesse assunto, doutor Kelly, me permita cortá-lo. Até uma sugestão para você e também para o diretor do SAMU, que é o nosso amigo Renan. Quem sabe, de repente, fazer um programa, usar de alguma emissora de rádio, e fazer um programa educacional do SAMU, para justamente tentar, né, reeducar a população e explicar como é que funciona, aonde é que o SAMU cabe atendimento. Talvez uma campanha nesse porte, doutor Renan, um programa, talvez semanal ou quinzenal, em uma emissora de rádio, para que possa orientar a população e preparar justamente, eu acho que talvez possa até evitar esses números excessivos de trote. Pois isso já é um aspecto positivo, importante, e tem sido feito. O doutor Renan, na sua função de coordenador do SAMU, daqui de Cajazeiras, ele tem ido à rádio, né? Acho que foi convidado pelo nosso amigo Petson lá o programa para esclarecer algumas coisas a respeito do trabalho que o SAMU tem feito, né? O SAMU, mesmo diante desses casos que muitas vezes não é compatível, digamos assim, com o SAMU, mesmo assim a equipe ainda presta o seu atendimento, orienta os familiares, a população também, na sua maioria, quando se identifica, porque isso acontece mais de uma vez. Com certeza. Doutor Kelly, vamos supor agora um acidente doméstico, uma queda com suspeita de algum tipo de fratura. Então, qual o procedimento que a pessoa deve tomar? Que, claro, quem está auxiliando, obviamente ligar para o SAMU, mas até você chegar, o que é que você recomenda a essa pessoa, às pessoas que estão acompanhando um ente, um amigo que levou uma queda e está com suspeita de fratura? Mexe, deixa do mesmo jeito que está. Qual o procedimento antes de vocês chegarem lá na casa ou no local? A gente sempre aconselha a tentar conversar com o paciente, né? Não tentar mobilizar, fazer técnicas de movimentação, porque numa suspeita de fratura, uma suspeita de fratura cervical, que pode trazer danos irreversíveis, então a gente orienta realmente a não mexer, mas sempre conversar um pouco com o paciente, porque às vezes, dependendo da situação, o paciente pode querendo ficar sonolento, perder a consciência, né? Depende de que altura ele cai, tem uma série de fatores. Mas na suspeita de fratura, se não tem segurança para mexer, porque a gente sabe que existem cursos que até a população, de uma maneira geral, ela pode lidar com essas situações, né? Que é o suporte básico de vida, como a gente chama, o BLS. No caso de suspeita de infarto, qual o procedimento básico que o cidadão deve tomar antes do SAMU chegar? Na suspeita de infarto, sempre procurar deixar ele em um ambiente arejado. Uma coisa que a gente percebe muito é os pacientes, a população, de uma maneira geral, quando tem um acidente, fica todo mundo em cima ali, curioso. Isso é natural do ser humano, mas o importante é que deixar o ambiente aberto para arejar, né? Se o paciente faz uso de alguma medicação, que às vezes a população é um parente e sabe que o paciente toma aquela medicação, tem uma orientação médica, né, para tomar aquela medicação, caso tenha uma dor precordial, tenha uma dor aqui no lado esquerdo aqui do peito, né? E tem algumas orientações. Alguns familiares eles já são até orientados pelos respectivos médicos que acompanham esses pacientes. Nem toda dor no peito é um indício de infarto? Com certeza. Dores musculares, né? É o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Uma dor no peito... Qual a diferença da dor no peito? Por ser dor muscular de uma dor do peito já avisando que vem um infarto aí. Então, a dor do infarto, ela é uma dor em aperto. Geralmente há algum esforço, né? Existe um atlas de anatomia clássico chamado Netter, que ele descreve exatamente o cara, um cidadão, após uma refeição, caminhando com a dor no peito. Às vezes acontece isso, mas a dor em aperto que irradia para o braço esquerdo,
tá certo? Vai até as extremidades, até os dedos. Essa dor também pode irradiar para o queixo, né? Ela nunca é isolada. Quando é a dor para infarto. Isso é a dor clássica, né? Mas nem... Olha, Caliel, era bom que fosse sempre assim como está escrito no livro. Muitas vezes um colega, conversando uma vez comigo, uma situação, paciente com dor epigástrica, uma dor aqui no estômago. Quando se submeteu a um eletrocardiograma, alterações no traçado, diagnosticou-se um infarto. Então, cada paciente ele tem a sua peculiaridade assim, em relação aos sintomas de um infarto, né? Realmente é importante que na suspeita de infarto, dessa dor, uma dor em aperto que irradia para o membro superior esquerdo, todo o braço, que vem para o queixo, é ligar para 192. Dor nas costas também. A dor nas costas a gente vê, você pode fazer diagnóstico, tem a questão dos problemas de coluna, né? Por incrível que pareça, ninguém desconfia que uma dor nas costas pode ser de uma gastrite. Ela pode irradiar. Irradia também? Uma dor nas costas? A dor no estômago, você sente aquela dor em queimação no estômago, ela pode irradiar para as costas e até para a região da escápula, né? Antigamente se falava de omoplata, anatomicamente falando, mas é escápula o nome. Muito bem, muito bem. Às vezes, eu vou ter medo de infartar. Às vezes você sente o pesozinho no lado do coração, às vezes pode ser muscular, né? Com dificuldade de respirar, exato. Às vezes você fez um esforço Geralmente físico. Vem com a dificuldade de respirar, a dor do infarto? Pode vir também. Pode vir também. É aquela dor que você sente a dificuldade também de respirar. Só que são situações diferentes. A dor muscular, você sente que é no momento da inspiração e que você fez algum esforço físico anterior aí, pegou muito peso. Eu costumo dizer que, por exemplo, na zona rural, pacientes que costumam pegar água no balde, né, muitas vezes aí com esse problema da seca. Às vezes pega numa posição que não é adequada. Uma posição não é adequada, né, coloca o balde na cabeça, e tudo isso influencia nessas questões, né? Agora, óbvio, na iminência de dor, porque aí eu já citei aqui para você situações distintas, mas eu preciso de um exame complementar, até porque o nome já diz, é um exame complementar, de um eletrocardiograma, que à medida que eu vejo alterações nesse traçado, que é específico do infarto, isso fecha um diagnóstico. Há uma dúvida de muita gente, assim, porque existe o eletrocardiograma e o ecocardiograma. Exato. E às vezes você não sabe, não, eu faço qual que vai diagnosticar se eu tenho algum problema cardíaco, é o eco ou o eletro. Qual dos dois realmente indica que a pessoa... Qual a diferença do eco para o eletrocardiograma? O eletrocardiograma, ele é um exame que avalia a atividade elétrica do coração. Óbvio, o coração ele tem um marcapasso natural localizado próximo dos átrios, né? O coração ele tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, direito e esquerdo, ou muitas vezes a gente chama de são 2 bombas, né? Uma bomba direita e uma bomba esquerda, e que a função é bombear o sangue e manter essa arquitetura. E o eletrocardiograma ele vai avaliar exatamente essa atividade essa atividade elétrica que é gerada por ele mesmo, né? É um órgão que ele funciona, ele consegue funcionar gerando esses impulsos independente do sistema nervoso central. Então, mas está interligado. Ele aponta que tipo de problema de saúde? Então, aliás, que problema no coração? Então, ele pode identificar os diversos problemas, como os infartos, as cardiomiopatias, como a gente chama, um coração dilatado, as arritmias, ou seja, os descompassos do batimento cardíaco. Ele consegue investigar isso. Agora, ansiedade leva a uma arritmia? Sim. Crise de ansiedade leva a arritmia? Sim, e inclusive faz o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Situações de extrema ansiedade, a pessoa acha que está infartando. E quando eu faço um eletro, eu vejo que o traçado está todo normal. E o eco? E o eco também sem alterações, no paciente com ansiedade. Agora, um paciente que já tem... Um paciente que é hipertenso, ele está bem propenso a ter um coração aumentado. Ele está bem... Se é um paciente que tem hipertensão ao longo de um tempo... Mas a função do eco é qual? O eco, ele vê essa arquitetura, vê a arquitetura cardíaca, vê como está
a fração de ejeção, o bombeamento, de quanto sangue está saindo dentro do coração. Se tem alguma artéria entupida, é o eco ou é eletro? O eletro, eu consigo identificar que através da alteração da função elétrica dele, através dessa alteração dos batimentos, porque o miocárdio entra em sofrimento quando tem uma artéria entupida. Né? Isso. Então o batimento vai estar alterado. Então o eletro me dá uma suspeita. Mas o que vai me dizer que está uma artéria entupida, existe um exame chamado na hemodinâmica, né, que você faz um cateterismo, ou CAT, também chamado. Tem que fazer um cateterismo, né, e tem que ter uma... É a única forma mais segura. É uma forma segura de você dizer eu sei qual parte do coração está em sofrimento. Com o cateterismo, eu descubro que artéria está entupida. No eletro você consegue diagnosticar? Então, o eletro, porque devido às alterações, é uma coisa bem complexa, Calil. Com as alterações nas derivações que você tem do eletro, eu suspeito que aquela artéria esteja obstruída. Mas para eu confirmar, eu faço o cateterismo, aí eu digo, opa, eu estava na minha suspeita, porque o eletro, essas derivações deram alterada, e eu sei que esse ramo arterial estava entupido, e eu confirmei aqui agora. O cateterismo é o cateterismo ele é feito por um profissional especialista, né, um cardiologista hemodinamicista. Ele através né? Isso pela artéria femoral aqui do paciente. E existe uma escopia, um aparelho de raio-x que detecta esse cateter aí, e tem que ser através de solução contrastada, uma solução de iodo que entra na corrente sanguínea, e esse raio-x, quando entra em contato, ele gera imagens. Interessante. É uma coisa altamente complexa, e que aqui na região a gente não dispõe. O que tem mais próximo aqui é no nosso estado vizinho do Ceará, na cidade de Barbalha. Já tem um centro bem desenvolvido, bem capacitado, grandes profissionais atuando nessa área. Depois que essa gordura ela vai se alojando nas artérias do coração, depois que ela está lá, ela não sai mais, ou ela pode, com o tempo, com exercício físico ou com medicamento, pode ser dissolvida essa gordura? Então, ou só cirurgia? É isso. Uma vez depositada essa gordura lá, ela não altera toda a arquitetura do vaso e ela não sai. E aí, à medida que há uma grande obstrução, ou seja, acima de 90% obstruído, e já tem indicação de colocar um aparelho, colocar um stent, que é uma mola, né? Tem diversas marcas e diversas formas, tem deles que é até farmacológicos, né, como a gente chama, tem medicamentos para evitar que essa placa ateromatosa, essa placa de gordura, ela aumente mais, certo? E obstrua totalmente o vaso. Porque uma vez obstruído, isso aí é identificado um infarto, uma obstrução com a diminuição da chegada do sangue com oxigênio. O oxigênio é fundamental para as células. Falando de um micro-universo, o oxigênio ele é fundamental. E uma vez ali não chegando, vai causar sofrimento e a morte ali daquele tecido. Depois dos acidentes com trauma, coração seria o... Não, primeiro as doenças cardiovasculares. Primeiro? Muitos casos aqui na região, na cidade, na região. E antigamente o pessoal assim, não, o problema do coração é só para quem tem 40, 50 anos, mas parece que a juventude está aparecendo muitos casos. Olha, Calil, eu posso dizer que ultimamente tem tido casos, até colegas médicos, são jovens, 48 anos, 45 anos. Não, aqui em João Pessoa, um colega cirurgião, ele infartou. Quer dizer, é a sobrecarga de trabalho, é o estresse, hábitos alimentares, exatamente, sedentarismo, tabagismo, álcool de uma maneira geral, todos esses fatores são fatores de risco que predispõem a esses problemas cardiovasculares, né? Doenças cardiovasculares, neoplasias e o trauma. O trauma é uma doença, é um mal do século de uma maneira geral, porque o transporte, a gente vê muito uma ampla quantidade de motos, né? De automóveis. A gente vive num mundo capitalista, né? Onde o consumo e que o tempo é ouro, o tempo é importante. Então, muitas vezes a pessoa, para se deslocar de um local para outro, não quer. O país, de uma maneira geral, está enfrentando isso. Não tem meios de transporte eficientes, né?
Deixa eu mandar aqui um abraço para o pessoal. Tem a doutora, Emanuele Lira Cariri, um abraço, minha querida. Tem também a nossa amiga Lisângela Dantas, a Marla Moreira, o Ronildo França Cavalcante, em São José de Piranhas. Temos também a nossa amiga Jane Cleia Pereira, também acompanhando a gente via online. Temos o jovem advogado Judá Benhu. E também temos, por enquanto esse, Judá Benhu, acompanhando a gente via online no programa Interview da TV Diário Sertão. Hoje batendo papo com a doutora Catarina Rolim Nogueira também, e o Duílio Dantas e o Rafael Vitoriano, que é primo da nossa jornalista Ada Vitoriano, acompanha a entrevista com o doutor Kerli Casimiro aqui no programa de hoje. Vem médico estrangeiro, vem ou não vem? Você é a favor ou contra? Você está dizendo que você é contra. Então, soluciona o problema da falta de médicos no Brasil, trazer médicos estrangeiros? Então, Calel, vamos pontuar algumas coisas importantes. No Brasil, são formados, isso não sou eu que estou dizendo não, isso é o Conselho Federal de Medicina. No Brasil são formados 14 mil médicos ano. 14 mil médicos ano. Todos os órgãos, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, AMB, Conselho Regional de Medicina da Paraíba, a FENAM, a Federação Médica Nacional, todas essas instituições, elas não são contra a vinda de médicos estrangeiros. Ao contrário, o Brasil é uma democracia. Você tem todo o direito de vir para cá. Agora, não pode ser da forma como a presidenta quer. Trazer médicos que não se não fizerem a prova de proficiência técnica e de línguas. Porque, Calel, é bom frisar aqui, para você trabalhar, se eu quiser trabalhar nos Estados Unidos, eu tenho que fazer uma prova lá. Inclusive eu tenho uma colega que está tentando fazer prova lá, para fazer residência médica lá. E ela passou na primeira, hein? Vai para a segunda etapa. São 3 etapas. Aqui no Brasil existe o Revalida. Foi criado desde acho que em torno de 1990. Tá certo? E você tem que fazer essa prova. É uma prova de conhecimento técnico. E a questão da língua. Como eu posso estabelecer uma relação médico-paciente, tentar identificar os problemas que esse paciente tem, se eu não consigo estabelecer uma comunicação? Você pega uma pessoa na região pobre do Nordeste, traz um médico de Cuba falando espanhol, tu hablas espanhol, e o pessoal vai ficar... E foi aquilo que eu vou passar a receita, me diga aí, como é que vai saber? Hein? Então, foi aquilo que eu lhe disse. A linguagem regional, ela é forte. A linguagem regional. Por exemplo, o paciente chega no meu consultório, doutor, eu estou com dor nas cruzes. E aí? Como vai saber nunca dessas coisas? Como é que ele vai identificar isso? Então, repito, nenhuma instituição que fiscaliza ou que está aí junto aos médicos, ela é contra. Ela quer que o médico estrangeiro venha para o país, mas venha qualificado, faça a prova e estará apto a trabalhar. Mas talvez essa medida em trazer médicos de outros países para o Brasil seja justamente por causa que vocês médicos, não é generalizando, às vezes quando se formam, vocês não querem ficar no interior, querem tudo para os grandes centros, até por uma questão de oferta de trabalho, de conhecimento. Mas, Calel, o grande problema está na infraestrutura. Como assim na infraestrutura? Você chega hoje nas unidades, algumas, tem unidades básicas que têm um mínimo adequado para você trabalhar. Não posso chegar aqui e dizer que são todas as unidades básicas de saúde. Mas o que se reivindica, além da carreira médica no SUS, as garantias trabalhistas, é infraestrutura. Para que o médico ele possa chegar aqui no interior e desempenhar uma boa atividade. Da melhor maneira possível, ele identificar os problemas e as patologias. Você acha que o problema é o sistema? É a infraestrutura. Eu acho que o governo, ele precisa, se o governo ele atentar para isso, não é só despejar médico. Eu acabei de lhe dizer que são 14 mil médicos formados no ano. 14 mil médicos formados no ano. Agora, porque os médicos, aí sim, como você, como qualquer outro profissional, ele vai ter a liberdade de escolher onde ele quer trabalhar. Obviamente, você vai querer trabalhar num local que te dê suporte, infraestrutura adequada, que você possa fazer uma medicina de qualidade
para o paciente. Eu estou começando a lhe compreender. E às vezes você vai aqui para o interior e às vezes tem certos locais, até hospitais, pelo interior do Brasil, quero até generalizar, que o médico só tem a mesa, a cadeira e o receituário. Exatamente. Eu posso até lhe mostrar uma foto aqui no celular para você ver de onde eu trabalhei numa âncora, que a gente chama assim, era o PSF, a Unidade Básica de Saúde, ficava na cidade de Casserengue, e existiam as âncoras, né, que eram sítios que pertenciam àquela unidade básica. E eu atendi num carretel daqueles de fio da Energisa, que era a mesa, e uma carteira. Sério? E uma carteira de estudante de escola básica. Então, assim, vocês perguntam, isso é o mínimo de infraestrutura que você pode dar ao seu paciente sem ter uma maca para examinar o paciente? Nessas condições, até o médico estrangeiro quando vem não quer ficar também não. Com certeza. Então, assim, o que vale salientar e que deixar claro para a população, o que se reivindica, o que está se reivindicando, é estrutura. Muitas pessoas. A estrutura está a discussão no Congresso, entre o Congresso e o Senado está alterando a questão da distribuição dos royalties, e ontem, se não me falar a memória, foi decidido que eles querem investir 75% na educação e apenas 25% na saúde. Caliel, vale salientar que o ministro Padilha, assim, eu soube que a Associação Médica Brasileira estava entrando com um processo em relação à sua atuação, porque ele deixou de investir de 2012 a 2013, em média, aí, 12 bilhões. 12 bilhões? 12 bilhões na saúde. E aí, nas redes sociais, sempre, não sei até que ponto isso era verídico, mas eu acredito que isso foi constantemente debatido na mídia social, que o Ministério da Saúde aqui investiu acho que, se não me engano, 4 bilhões num hospital num país na África. Tudo bem, é um país que necessita, tem áreas, é um continente bastante sofrido historicamente e até hoje ainda tem os seus problemas sociais e de saúde. Mas nós temos os nossos problemas. Então a gente não pode deixar de investir no nosso país, na saúde do país. Eu não posso atender a necessidade dos outros sem antes atender a nossa. Exatamente. Né? Então, o que eu vejo é que a medida de vir médicos estrangeiros não é... Muita gente acha não vai solucionar o problema. Não vai. Não vai, e isso é uma medida de transferência de responsabilidade. Porque o médico está diretamente com o paciente. É quem escuta. É quem está ali para tentar amenizar ou aliviar ou resolver o problema do paciente. Ô, doutor Kerli, e essa decisão agora de que os alunos que estão terminando medicina, eles vão ser, não sei nem se é essa a palavra correta, mas vou dizer, você me corrija, obrigado a passar 2 anos no Sistema Único de Saúde. Você acha que isso é correto? Caliel, você usou a palavra correta. É meio que uma obrigação. Ela está usando desse meio, que não deveria ser. Não deveria ser uma obrigação. Porque assim se faça valer para as outras profissões também. Para enfermeiro, para fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Então todos os profissionais que lidam com a saúde ao término do curso deveriam atuar também no Sistema Público de Saúde, 2 anos. A formação médica ela é de 6 anos. Quando você termina, você opta por fazer a residência, você ser especialista. Inclusive, é a minha opção também. Eu quero ser especialista. Porque é um universo, a medicina é um universo muito amplo. Né? E existe, independente das áreas, existe uma carência enorme. Exemplo, pediatria. Pediatra hoje é difícil de encontrar. Neurocirurgião também. Neurocirurgião também. Aqui na Paraíba, acho que tem pouquíssimos, né? E que se concentram onde? Em locais que tenham infraestrutura mínimas para poder trabalhar. Porque você vê que o neurocirurgião ele passa praticamente metade da vida dele estudando, né? E sem contar... E quando ele termina, ele quer ganhar dinheiro, né? E sem contar é a questão da dedicação. Os bônus são consequências para quem sabe lidar com isso. Né? Não vou ser hipócrita que existem situações e situações. Agora,
o profissional que dedica a sua vida, 15 anos ou mais, estudando, a vida toda, na verdade, estudando, ele quer ter um mínimo de infraestrutura para poder trabalhar. Ele também não pode... existe uma máxima na medicina que vem do italiano, desde a época dos grandes mestres lá da medicina antiga, primo non nocere. Se não for para causar o bem ao paciente, o mal também não deve ser feito. Então você não pode também causar um dano ao paciente mais do que o que ele já tem. Um paciente com trauma que precisa de uma avaliação de um neurocirurgião. Então, se não tem um neurocirurgião, o outro médico ele não vai chegar lá e vai abrir a cabeça do cara. É verdade. Né? Então, assim, porque precisa é infraestrutura. Eu acho que se é para vir, que venha da maneira correta. Vou também esclarecer um outro dado para você. Não sei o que estou dizendo, não. Isso é o Conselho Federal de Medicina. De 3, 4 anos que tem ocorrido revalida, 90,3% dos médicos estrangeiros que fizeram foram reprovados. Nossa. 2, 3% conseguiram aprovação. Mas é uma prova muito difícil, isso eles estão... Não. Se o brasileiro for para lá, fazer pior também. Não é que seja uma prova difícil. É o mínimo de conhecimento da nossa formação que os conselhos querem. Porque se põe em xeque também a formação estrangeira. Doutor Kerley, tem aqui a Elisângela Dantas. Sempre foi um aluno exemplar. E Kerley é um orgulho para Cajazeiras. E o seu jeito humilde será a marca de seu sucesso. Parabéns. Quem manda um recado aí é a Elisângela Dantas. Eu agradeço. A Elisângela conheço, grande amiga. Acompanhou também minha trajetória. Sabe o quanto a gente batalhou para estar aqui e transmito o meu abraço fraterno para ela. Quem está mandando também um abraço para você, amigo seu de longa data, o vice-prefeito Júnior Araújo. Conhece? Grande Júnior Araújo. Também online, mandando um abraço para você. Eu transmito meu abraço para Júnior Araújo, grande amigo, parceiro, que nos acolheu bem também aqui em Cajazeiras. Sempre a gente se comunicava, né, conseguia falar a respeito das coisas. E da amizade, que é uma amizade... A amizade é um bem maior, né? Com certeza. Isso, com certeza. Doutor Kerley, nosso tempo acabou, infelizmente. Mas espero que você possa voltar outras vezes para a gente conversar sobre medicina, sobre ações aqui do SAMU e também desempenhando esse papel importante que você faz, que é cuidar da saúde aqui de muita gente na cidade de Cajazeiras. Você, no SAMU, atende também no PSF de Bonito Santa Fé, não é isso? De Bom Jesus. Bom Jesus e também no setor de hemodiálise. No setor da hemodiálise, eu trabalho como clínico, lá eu estou como clínico, alguma intercorrência, uma emergência que ocorra. Estou ao lado de 2 grandes médicos também que estão lá na hemodiálise, doutor Alcir Pontes e doutor Diogo, são os nefrologistas responsáveis. Lembrando a população que qualquer problema, qualquer suspeita de alguma patologia renal, procurar também alguns desses profissionais, que são profissionais gabaritados, né? Doutor Alcir é professor da Universidade Federal de Campina Grande. O futuro do Kerley é cirurgião? Ser cirurgião? Eu pretendo, estou fazendo um curso preparatório de residência médica para exatamente prestar prova para cirurgia. Vamos para um jogo rápido. Eu cito o nome de alguém em alguma situação e você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça. Bora lá? Vamos lá. Cajazeiras. Cajazeiras é minha paixão. Se não fosse médico, seria? Eu seria músico. Por que músico? A música é uma coisa... Eu seria músico e seria chefe de cozinha. Fiquei curioso agora. Eu gosto... em horários... Já tentou ser músico? Já tocar alguma coisa? Rapaz, a gente tenta. Tô me empenhando, mas assim, é muito... Qual instrumento? Tento tocar um pouquinho violão, mas instrumento típico regional nosso, triângulo, zabumba. Só não sei tocar sanfona, mas é uma coisa... ainda arranha um pouquinho. Tô me estimulando a querer aprender. Um médico músico, quem sabe, né? Brevemente. Agora, chefe de cozinha, por quê? Rapaz, essa vida de estudante, a gente
anda por muitos lugares, a gente convive e tem essa vida, né, fora de casa. E aí você acaba tendo essa Você cozinha bem? Eu tento. Ah, muito bem. Pelo Qualquer menos dia vamos... Você leva você lá para sua casa pra gente provar da arte, né? De cozinhar, rapaz, doutor o trivial eu consigo. Um arrozinho, feijão, o básico, né? Um bifezinho, churrasco, essas coisas triviais a gente aprende. Muito bem. Uma lembrança da infância. Uma lembrança de infância. Jardim Oásis, o bairro que eu moro. Meus amigos de infância, sempre Júnior Araújo, João Deus Quirino Filho, Dr. Toríbio Gomes, que é um ortopedista que mora em João Pessoa, mas é filho dessa terra também. Dr. Renan, é amigo de infância também. Dr. Rodolfo Cartacho, que é irmão do Dr. Renan. Medo da solidão. Mas como tenho grandes amigos, uma família bem estruturada, embasada, eu acho que isso me conforta. Qual a música que lhe conforta? Qual o estilo musical que lhe conforta? Qual o cantor que lhe conforta? Eu gosto muito de escutar, assim, nos momentos de reflexão, eu escuto muito Chico, Zé Ramalho. Ler? Fora os livros e a literatura da sua área, você lê alguma coisa mais diferente? Literatura, algo... Procuro ler coisas históricas, literatura de uma maneira geral, Moacir Sclia, Rubens Alves. Cheguei a ler Nelson Rodrigues também. Pensa em ser professor universitário? Eu acredito que o conhecimento ele tem que ser propagado. O conhecimento ele não pode ficar restrito, ficar encarcerado. Ele precisa ser perpetuado, tem que ser levado a aqueles que... Dividir, não é isso? E dividir, exato. A palavra acho que é melhor essa mesmo. Dividir o conhecimento. Inclusive eu conversava com um colega a respeito disso. Eu acho que, já que Cajazeiras hoje tem duas faculdades de medicina, então tentar se capacitar, tentar voltar, prestar o serviço da melhor maneira possível e adequada à população. A morte. A morte ela tem que ser encarada de uma maneira... Ultimamente eu tenho encarado de uma maneira diferente, digamos assim. Quando a gente convive com muito sofrimento de alguns pacientes, principalmente aqueles pacientes moribundos que estão na iminência da morte, tentar conversar com a família, esclarecer algumas coisas. Será que aquela forma acamada, prostrada, sem conseguir realizar suas atividades básicas, diárias, será que era isso que ele queria? Você é a favor da eutanásia? Não, eu não acho que a gente... O Conselho Regional de Medicina, ultimamente, em alguma resolução, ela trabalhou a ortotanásia, que é aquela situação que um paciente em estado terminal de câncer, não tem que estar com a metástase e já está na iminência de morte, né? O conselho ele deixa claro que você pode aliviar as dores do paciente, mas você pode estar apto ou não desempenhar técnicas para mantê-lo em vida. Eu tenho que aliviar as dores do paciente, não deixá-lo, tá? Mas, por exemplo, se ele entrar numa parada cardíaca, você pode... Isso é a ortotanásia. A eutanásia é você comungar e abreviar a morte do paciente, abreviar a vida do paciente. O sonho. Um sonho. Ver uma medicina de qualidade, não que não seja, mas principalmente aqui na nossa região, que eu acho que Cajazeiras não pode ficar mais à mercê de outros grandes centros. Acho que Cajazeiras tem um potencial de melhorar, de melhorias, né? Obviamente que não depende só da vinda de médicos. Não vai depender só da vinda de médicos para a cidade. Vai depender de infraestrutura, questões políticas,
planos que façam com que essa cidade ela possa dar uma alavancada ainda mais na sua medicina. Dr. Carley Casimiro Silveira, muito obrigado pela entrevista. Sucesso para você, meu querido. Calil, eu agradeço o convite. Sempre que possível estou à disposição. Obrigado e espero que tenha esclarecido alguns pontos aqui para foi com certeza, para a população. Muito bem, final do programa Interview de hoje, mas amanhã nós temos um compromisso às 6 horas da noite com mais um bate-papo aqui no nosso programa. A todos vocês, o nosso muito obrigado, beijo no coração e até.